ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos da Casa Firjan, e retomo hoje a segunda parte da nossa conversa sobre o papel das empresas na melhoria da educação no Brasil. Só lembrando que seguem aqui com a gente, então, o nosso convidado, Pedro Vontchowski, presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, a Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan, e o José Luiz Alqueres, curador aqui do Pensa Rio e presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que dá sequência à nossa discussão. Mas o que eu queria trazer, então, Pedro, é uma questão mais ampla, que é justamente a sociedade do futuro. Essa sociedade do século XXI, onde a inteligência artificial vai trazer a possibilidade de se trabalhar com conjuntos de dados e informações muito grandes e, dessa maneira, evitar, de alguma forma, a dispersão de esforços no sentido de encontrar soluções para problemas que o mercado julgue mais importantes. Essa sociedade é uma sociedade que vai depender mais de um conhecimento mais generalizado de matemática. Isso acho que todos os estudos têm demonstrado, agora recentemente, essa avaliação internacional do PISA mostrou o quão lamentável a situação do Brasil está nesse ponto. É talvez o que pior se ensina aqui na nossa terra é justamente isso. E isso vem de longe. Eu, quando fui fazer o científico, já os melhores alunos iam para o científico. Os que iam para o clássico eram, evidentemente, tinham caras ótimos, mas tinham alguns que já tinham medo da matemática. Como é que você vê a possibilidade, já que estamos mudando aí os cursos de engenharia, mudar uma coisa mais básica, mudar desde o fundamental o ensino da matemática? Alqueres, o Rio de Janeiro é sede do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é uma instituição exemplar e que aplica em todo o país a Olimpíada Nacional de Matemática. A Olimpíada tem hoje inscritos na Olimpíada, a cada ano, da ordem de 23 milhões de jovens. É um número fantástico e a cada ano melhora a performance dos alunos. Então, a Olimpíada em si, ela representa um incentivo à melhoria da qualidade do ensino de matemática, porque praticamente todos os municípios do Brasil, em praticamente todos os municípios do Brasil, há candidatos que participam das Olimpíadas. Muitos deles são premiados. Os premiados com medalhas de ouro hoje têm também um privilégio, que é entrar no INPATEC, que é uma nova faculdade de matemática recém-criada no Rio de Janeiro, com participação do governo estadual e municipal, principalmente aí no Rio. E o INPA tem toda uma área destinada ao treinamento e aperfeiçoamento de professores de matemática. Então, de fato, a performance brasileira no PISA é muito ruim, em matemática em especial, mas eu acredito que essa ação do INPA vai ter um resultado a médio prazo de reduzir um pouco, pelo menos, o gap que nos separa de muitos outros países. Foi ótimo o Pedro falar do Empatec, é realmente uma iniciativa muito bonita, assim, e de colaboração, de novo, de atores diferentes, né, agentes diferentes, que está acontecendo aqui no Rio.
E a gente tem uma pergunta diferente aqui, eu e Natane montamos uma pergunta que tem muito a ver com uma ação que a gente faz também, nesse contexto, né, que Alqueires levantou, da matemática como fundamental, formação de engenheiros para o desenvolvimento do país como um todo, né, não só olhando para o desenvolvimento das indústrias. Mas a gente tem uma área grande que a gente costuma falar de STEAM, formação STEAM, e a gente põe o A, né, das artes e tal, uma preocupação também grande com a criatividade e com as ações de indústria criativa. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, né, sempre que a gente estuda potencialidades, setores exportadores de futuro, a gente fala de óleo e gás, petróleo e agora a transformação energética, né, tudo que está acontecendo nessa linha, a gente fala muito de economia criativa também, né? Então, como um potencial de desenvolvimento aqui do Estado. E a gente tem feito essas edições de Pensa Rio com Alqueires já há bastante tempo, desde 2021, e muitas pessoas que vêm aqui conversar do poder público ou empresas falam que o diferencial do Rio e do Brasil tem muito a ver com seu soft power, né, que é o seu poder de influência não pelas suas ideias, pelos seus valores, pela sua cultura, pelo seu patrimônio. Então, a gente queria, Pedro, ouvir um pouco de você. O que você acha disso? Você acha que isso, pensar o soft power como alguma coisa que agrega valor à indústria, aos produtos e serviços das empresas, é uma coisa que faz a gente, Brasil e Rio de Janeiro, voltar a ser destino de investimento, de turista. Você acha que essa realidade é uma realidade interessante para a indústria? Por exemplo, a gente tem agora um programa Nova Indústria Brasil, que não fala sobre isso. A gente tem missões de desenvolvimento, né, muito acertadas, mas a gente não fala do que é nosso, que poderia diferenciar os produtos, serviços, as empresas. Queria saber se você acha que essa discussão está muito distante do que a gente tem hoje, ou que você acha que tem um caminho aí para a gente falar sobre isso com as empresas e com os formuladores de política pública também. É um ótimo ponto. Eu acho que a indústria criativa, a chamada indústria criativa, né, tem um enorme potencial de desenvolvimento no Brasil. Primeiro, pela visão que o mundo tem do Brasil, né? Um país alegre, criativo, inovador, divertido, que ama a vida. Fazer isso bem feito, né? Exige conhecimento em música, em design, em produção cultural, em construção de arenas, em gestão privada e gestão pública de carreiras no setor, né? De fabricação desde instrumentos musicais até equipamentos para design, para desenho, inclui cinema, inclui teatro. Então, eu acho que é um erro imaginar que indústria criativa e tecnologia não falam entre si. Eles necessitam desesperadamente um do outro nas duas direções. Nas duas direções. Ou seja, a indústria criativa em si precisa de conhecimento, tecnologia e disciplina, e método, e persistência, né? E a indústria hard, seja siderurgia, seja petroquímica, seja celulose, seja o que for, precisa de inovação, criatividade, que depende também da existência de um substrato cultural muito sólido, muito rico e muito cultivado e valorizado. Então, eu acho que as duas coisas falam entre si e dependem muito uma da outra. E eu tenho me envolvido recentemente bastante com análise da Amazônia, da área da Amazônia Legal, né? Que é uma área que o Brasil esqueceu, né? E que o mundo olha com imensa atenção pelo impacto grande que a manutenção da floresta amazônica tem sobre o clima no mundo e sobre a própria viabilidade da agricultura moderna brasileira, que depende do regime de chuvas que é gerado na Amazônia. Ora, a Amazônia é uma combinação entre soft power e hard power muito potente. Então, é uma marca forte,
os produtos da floresta, a cultura local, os povos originários, tudo isso tem que se combinar para criar processos e produtos que o mundo quer e que simultaneamente impliquem na conservação da Amazônia porque a Amazônia tem 28 milhões de pessoas, a Amazônia Legal tem 28 milhões de pessoas. A maioria esquece que 75% dessas pessoas estão em centros urbanos. Então, é equívoco imaginar a Amazônia como uma população dispersa naquela imensa área. Não é verdade. Não é verdade. 76% da população é urbana. Então, grandes cidades como Manaus, e Belém, e Macapá, e Rio Branco, sofrem os mesmos problemas urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo. Falta de tratamento de água, falta de tratamento de esgoto, favelização, habitação precária, problemas de transporte urbano, ou seja, os mesmos lixo, né? Os mesmos grandes problemas que afetam as metrópoles do sul, sudeste, afetam as grandes cidades do norte do Brasil. Então, agora você precisa criar uma forma, primeiro, de reter as pessoas lá e, segundo, de dar a elas condições de vida dignas, fora da ilegalidade, que é crescente e que cada vez mais ocupa os jovens, é o garimpo, a grilagem, a pesca ilegal, quando não coisas piores, como tráfico de drogas e assim por diante, quer dizer, piores. Ainda toda a natureza ilegal, como tráfico de drogas, etc. Então, você precisa criar na região se possível, através da iniciativa das pessoas da região, certo? Ocupações dignas que combinem soft e hard power, né? E especialmente na Amazônia, é uma região onde a criatividade, a influência da cultura indígena por que não, o exotismo, visto do ponto de vista dos europeus, favorece a criação de produtos e de marcas e manifestações culturais que podem ter um significado econômico relevante e prover condições dignas de vida para as pessoas da região. Eu acho que o tempo nós estamos chegando. Eu queria fazer uma última pergunta. Há uma preocupação geral manifestada até por muitas pessoas da área, como Silvio Meira e outros, que a inteligência artificial, a disseminação do uso, vai causar um enorme desemprego ou uma enorme destruição de empregos em uma série de ocupações tradicionais. Já existe, eu pergunto, um esforço de identificar que segmentos de educação nós deveríamos trabalhar para que a absorção desses grandes contingentes que eventualmente estarão disponíveis encontrem ocupações que serão ocupações, ao que todo mundo indica, onde o componente científico de conhecimento tem que se combinar com uma visão humanística de maior valorização. Por exemplo, uma maior intensidade nos trabalhos de educação infantil, uma maior qualidade na assistência aos idosos, a questão dos tratamentos de saúde, cujos custos estão aumentando muito, e toda a área cultural mesmo, de ocupações que podem ser valorizadas, absorver e dar uma razão de viver para enormes contingentes que talvez a produção, vamos chamar, de bens de consumo vai liberar numa economia onde os processos decorrentes da inteligência artificial e automatização de várias fases do processo produtivo possam liberar. Existe
no seu conhecimento, um trabalho assim consolidado nisso, porque eu tenho encontrado mais perguntas do que respostas nessa área. Existem, sim, muitos estudos nessa direção. Eu confesso que sou um pouco mais cético de que esses processos todos vão chegar nos níveis previstos. Acho que a intervenção humana vai continuar, em muitos casos, sendo essencial, né? E quando você fabrica um robô, para dar um exemplo específico, né? Muito bem, o robô pode substituir na indústria automobilística, já está substituindo centenas de empregados, mas os robôs precisam ser construídos, tá certo? E são construídos também por pessoas, têm que ser mantidos, têm que ser limpos, têm que ser regulados, têm que ser trocados. Então, qualquer exemplo que você pegue, muda um pouco a natureza da função, mas eu acho que as pessoas vão continuar sendo indispensáveis, né? Agora, é evidente que vai haver uma concentração maior em atividades ligadas à educação, à saúde e ao lazer. E aí voltamos aí à economia criativa, né? Eu acho que vai haver, sim, um aumento das percentagens de pessoas ocupadas nesses setores, comparado com digamos, a indústria de transformação clássica, ou mesmo, veja o que aconteceu na área de comércio, né? Então, você anda hoje em grandes cidades, o comércio eletrônico está matando muitos negócios físicos, né? Agora, de novo, o comércio eletrônico exige pessoas para comprar, separar, embalar, entregar os produtos. Quer dizer, o emprego muda um pouco de lugar, né? Ele não desaparece. Talvez o volume muda, mas ele principalmente muda de lugar, né? Então, o remédio para isso é sempre a educação continuada, as pessoas estarem sempre atentas a novas oportunidades de trabalho e a adquirir os conhecimentos necessários para que se habilitem para essas novas oportunidades de trabalho. E as empresas a ajudarem, incentivarem a prepararem o seu pessoal. Eu tenho visto com muita satisfação a, a, a difusão cada vez maior das chamadas universidades corporativas, né? Que são, no fundo, centros de treinamento que as empresas montam para ter certeza que as pessoas são treinadas ou recebem, têm a oportunidade de aprenderem as habilidades efetivamente úteis e necessárias para o trabalho naquele específico setor de atividade. Então, eu sou menos preocupado com essa questão de futuro. Acho que as pessoas têm que se adaptar rapidamente às mesmas situações e os empregos que vão sair de um lugar vão aparecer em outro. Me permita um último exemplo, né? Carros autônomos. Se você falasse, ou melhor, se você falasse há 30 anos atrás, todas as casas iam ter um robô e tal. Não tem, não tem, né? O sistema de limpeza de casa, a despeito de existir robôs de limpeza e tal, continuam substancialmente os mesmos há, sei lá, 100 anos. Tá certo? Os carros autônomos enfrentam problemas muito grandes, tá certo? Especialmente de natureza ética, tá certo? Quer dizer, e natureza, os acidentes, o número de acidentes com carros autônomos é muito menor do que o carro dirigido pelo falível ser humano. Ainda assim, os acidentes conosco, que nós ocasionamos, né, eles são tolerados pela sociedade. Os pouquíssimos acidentes que os carros autônomos provocam não são aceitos pela sociedade. Isso é a situação de fato. Então, aquela grande difusão dos carros autônomos que a gente esperava há 10 anos atrás, e que no ano 2020 nenhum de nós estaria dirigindo mais, etc., estão limitados a nichos lá em um pequeno lugar da Califórnia e tal. Não estão se generalizando e muitas empresas dessa natureza têm fechado, né? Então,
as coisas andam, às vezes, diferente do que essas previsões de que os empregos vão acabar e nós todos ficaremos ociosos. Uma má notícia, não ficaremos. Uma boa notícia, teremos oportunidade de trabalhar, estarmos felizes e difundirmos o bem para a sociedade. Uma manifestação maravilhosa nessa confiança que a sociedade permanecerá e cada vez mais valorizará a dimensão humana, a dimensão humanística através das suas intervenções, não só nos processos culturais, intelectuais, mas mesmo em todos os processos. O Pedro, eu fico muito grato, acho que foi um privilégio essa sessão, dentre todas que nós temos aqui gravado. Eu vou passar a palavra para a Júlia se despedir, mas já fica aqui meu grande abraço e agradecimento. Pedro, eu queria falar também que é sempre bom poder escutar você. Eu e Natânia, a gente gosta muito de participar dessas conversas aqui mensais com a Alqueires, a gente sempre aprende muito. E você trouxe assim diversas dimensões, né? Dava para fazer vários outros podcasts, porque a gente abre frentes de conversa. Então é um prazer poder escutar você, e a gente quer que você volte para outras edições. E eu diria que a pena é que o Pedro ele não é do Rio de Janeiro, né? Pena é que ele está em São Paulo, mas a gente conseguiu trazê-lo para o nosso conselho, né, Alqueires é presidente do nosso conselho estratégico e Pedro participa, mesmo sendo paulista. Então, queria agradecer muito aqui a presença. E eu também queria agradecer, então, todo mundo. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. É muito bom aprender com você, Júlia, Alqueires. E essa foi mais uma edição do Pensa Rio. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou ainda acessar o Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.